Um abraço do tamanho de Lambeau Field para todos vocês, amigos e amigas do Pistola, ligados em mais um vídeo do canal. Estamos chegando para falar de mais uma vitória em mais um clássico contra o nosso grande rival, rivalidade centenária, e mais uma vez ele botou Chicago abaixo. 24-14 no domingo, para nos dar a quinta vitória, liderança isolada na divisão, 5-1 total, 2-0 já dentro da divisão também, o que prova que aquele pequeno incidente da semana 1 contra o New Orleans Saints na Flórida foi realmente um pequeno incidente relacionado à Flórida, que não nos traz muitos bons resultados, e que depois daquilo a coisa começou a engrenar. Mas, como eu sempre digo, nada melhor do que ganhar de um rival como o Chicago Bears, né? Ganhar é bom, ganhar do Chicago Bears é ainda melhor. E esse jogo em Chicago teve várias particularidades, né? Não dá pra gente deixar de falar já no começo dessa grande particularidade, né? Dessa grande frase que vai entrar para a história da NFL, com certeza, para a história da humanidade, em que o nosso grande MVP Aaron Rodgers proferiu após ser levemente provocado pela torcida rival, que é absolutamente natural, mas aquela coisa, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Falador passa mal, e se houve provocação, no final, claro, ele se saiu melhor e veio com essa célebre frase maravilhosa para o Chicago Bears, para os torcedores do Chicago Bears, né? Que, no sentido literal, é tipo assim: eu continuo mandando nessa porra, eu sou o dono de vocês, sempre fui, continuo sendo, sempre serei. Então, chupa a ursaiada, que aqui o pai é que manda, respeitem vosso pai, né? Então, gente, mas para chegar nesse ponto do jogo, né, a gente passou por diversas etapas aí, para a gente fazer uma breve retrospectiva do que foi essa partida. Bom, primeiro quarto, né, a gente tem que ressaltar isso, que foi para esquecer, né? Saímos perdendo de 7-0, um primeiro quarto totalmente dominante do Chicago, né, o ataque deles produzindo muitíssimo bem, com enorme facilidade sobre a nossa defesa, o jogo terrestre se estabelecendo completamente com o Khalil Herbert, que era até então um desconhecido. Eles já estavam sem o David Montgomery, o Damian Williams estava no protocolo de Covid, estava fora também, então eles promoveram o terceiro running back, mas é aquela coisa, né? Como eu disse, você sabe tanto quanto eu que o Packers tem essa capacidade de promover ao estrelato num jogo um running back totalmente desconhecido até então, né? Foi assim vários jogos, e eu não deixo de esquecer, por exemplo, do Raheem Mostert, né? Naqueles jogos, naqueles confrontos contra São Francisco em 2019, que até então era um grande desconhecido e se tornou um running back já numa prateleira um pouco acima, graças ao Green Bay Packers. E foi isso que aconteceu também no primeiro quarto. Não só no primeiro quarto, mas no jogo inteiro. Acho que o Packers cedeu jardas demais para o Herbert, né? Mas o touchdown inicial foi dele, né? E com essa imposição do jogo corrido a gente começou tendo muitas dificuldades. E a defesa de Chicago estava muito ligada, não permitia ao Aaron Rodgers qualquer tipo de jogada que pensasse um pouco mais no pocket, ou também para a gente conseguir impor o nosso jogo terrestre. Não estávamos conseguindo. Aaron Jones ou A.J. Dillon não produziam absolutamente nada, o ataque também não produzia, pressões diversas em cima do Aaron Rodgers, sack do Khalil Mack. Então o primeiro quarto foi realmente algo desastroso, nos deixou um pouco surpresos e um pouco assustados com o que poderia vir pela frente, né? Porque a gente sabe que clássico os caras também vão querer jogar a vida, né? Então não ia ter também tanta facilidade assim. Mas por sorte, não só por sorte, acho que sorte é um componente, mas não é somente isso, né? Mas sim pela grande capacidade do nosso head coach, Matt LaFleur, de entender, né, o que o Chicago estava propondo no jogo até então, e ter a capacidade, a criatividade de sair desse jogo, né, de abrir o nosso playbook, de variar as nossas jogadas, para que o Chicago Bears provasse do próprio veneno depois. E felizmente o Chicago não conseguiu sair mais do jogo que Green Bay começou a impor a partir do segundo quarto, né? Porque se no primeiro quarto muitas pressões do Aaron Rodgers, né, e dificuldade de impor o nosso jogo terrestre, do segundo quarto para frente, o que ele começou a fazer? Rodgers com pouco tempo de pocket para pensar, né, soltando passes curtos e rápidos,
né? Tanto para os nossos running backs como para os nossos wide receivers, né? E explorando principalmente jogadas pelo centro do campo, onde tinha uma maior deficiência da defesa de Chicago, porque pelas laterais eles estavam marcando muito bem nossos recebedores, e aí a coisa começou a fluir. Claro, também com uma ótima participação da nossa linha ofensiva a partir do segundo quarto, que também não foi bem o primeiro, mas com um melhor entrosamento, com uma melhor capacidade ali, né, de barrar, né? O pass rush dos Bears permitiu um pouquinho mais de mobilidade para o Rodgers e para os nossos running backs, abrindo espaço ali, a coisa começou a fluir de uma forma que, dali para frente, até o final do jogo, Chicago não conseguiu controlar. Então, a gente tem que exaltar muito o trabalho do Matt LaFleur nisso, né? De entender, né, o esquema que Chicago estava se propondo a fazer e sair dele, né? E nós saímos com muita capacidade, com muita maestria mesmo. E dali para frente a coisa deslanchou bem a nosso favor. A gente sabia que as pressões haveriam, né? Chicago tem uma defesa respeitável, jogadores de muita qualidade. Então, foi soltando passe rápido, Rodgers. Passe rápido pro Adams, passe rápido pro Marcel Lewis, né? E o jogo corrido começou a entrar, né? Aaron Jones conseguiu boas corridas, A.J. Dillon também, jardas importantes. E aí a gente conseguiu, né, empatar sem muito sofrimento. E aí fomos construindo, né, a nossa vantagem até chegar no 24-14. Então, do aspecto ofensivo a gente melhorou bastante, mas também do aspecto defensivo a gente conseguiu melhorar também do segundo quarto em diante, né? Como falei, começamos, né, ofensivamente com a linha ofensiva, fazendo um trabalho bem melhor. Elton Jenkins já estava de volta, né? No primeiro quarto parece que ele estava ainda um pouquinho sentindo o ritmo do jogo, depois melhorou bem, né? E defensivamente também voltamos a crescer, né? Permitimos menos jardas para o Khalil Herbert, né? Construir suas jogadas, e começamos a tentar impor, né, mais pressões para cima do Justin Fields. A gente sabe que ele é um calouro, vai fazer suas bobagens, né? Por isso precisa ser pressionado, né? Vai ter seus altos e baixos dentro do jogo. E do segundo tempo também, do segundo quarto também em diante, ele não produziu absolutamente nada, porque começamos a pressionar mais, embora eu ainda bato nessa tecla. Temos capacidade, temos condição de pressionar ainda muito mais o quarterback, né? Não somos uma equipe que está ali nas primeiras posições, nos rankings ali, né, de pressão ao quarterback, longe disso. Por isso acho que a gente ainda pode evoluir muito mais nesse quesito. Mas, com um pouco de pressão que nós já exercemos, né, sobre a linha ofensiva do Chicago Bears, Justin Fields já sentiu dificuldades, né, lançou uma interceptação, na minha visão até duas, mas uma as zebras acabaram anulando, né, também, né? Então ele teve muita dificuldade e sentiu o jogo claramente, né, do outro lado com o Aaron Rodgers, com uma defesa mais agressiva como a dos Packers, ele sentiu e não produziu mais. Então, daí em diante, né, nós tivemos o controle total, absoluto do jogo, né? Não havíamos ainda construído uma vantagem considerável no placar, tanto que no último quarto, né, para o último período, a gente estava ainda com uma vantagem muito pequena na liderança, né? Se os Bears fizessem um touchdown ali, poderia, né, até empatar o jogo. Mas aí, no último quarto, veio toda a história envolvendo, né, o Aaron Rodgers, quando ele anotou o seu próprio touchdown, né, foi correndo aí para a end zone, e com certeza já estava sendo muito provocado, xingado pela torcida, não é para menos, algo super natural, onde ele também alegou, né, na sua coletiva pós-jogo que ele, quando anotou o touchdown, ele olhou para a arquibancada, só viu uma mulher mostrando os dois dedos do meio para ele, e aí depois ele, digamos assim, teve um apagão e não se lembra mais do que ele disse. Mas ele disse essa frase maravilhosa que você está vendo, que rodou o mundo e agora já faz parte do acervo Aaron Rodgers, né, que com essas e outras vai se tornando ainda mais lendário, ainda mais respeitado em Chicago também, né, sendo agora oficialmente um dos proprietários do Chicago Bears. Sem dúvida essa frase estará escrita na história eternamente. E o bom também é que ele disse que provavelmente ele acha que não será este o seu último jogo em Soldier Field, o que para nós é motivo de muita alegria e confiança, né? Porque aquela história de Last Dance pode ser que vá por água abaixo, né? Caso ele realmente, no ano que vem, né, após terminar a temporada, ele mude de ideia e decida continuar, né, seguindo a sua brilhante trajetória no Green Bay Packers, e é o que a gente espera, né, sinceramente, que esse não seja
o último ato de Aaron Rodgers, porque a gente vê que ele começa de novo, né, a atuar em alto nível, em nível de MVP, a equipe começa, né, a engrenar dentro da temporada, e acho que ele tem muito ainda a nos presentear, tanto dentro de campo como fora de campo, com frases maravilhosas como essa, né? Então, galera, eu acho que a gente tem que considerar muito boa essa vitória, não só pela rivalidade, como também pela liderança consolidada na divisão e vantagem também, né, nos confrontos dentro da divisão. Mas a gente tem que considerar que o Green Bay Packers tem sido uma equipe muito competitiva, porque os desfalques que a gente tem enfrentado toda semana trazem algum tipo de limitação natural, né, antes do jogo, mas dentro do jogo a gente acaba não sentindo essa falta desse jogador, né, que está ausente, porque quem está entrando tem dado conta do recado, claro, com um pouco mais de dificuldade, evidentemente. Nessa semana estávamos desfalcados mais uma vez do Jair Alexander, e aí não tínhamos o Kevin King para substituí-lo, que por esse lado é muito bom, né, diga-se de passagem. Mas aí entra o Yadon, que é muito limitado, veio do New York Giants numa troca com o Josh Jackson, é muito fraco. Logo já sacamos ele, botamos no banco, e aí entrou o Rayson Douglas, que também é um cara com números assim bem inexpressivos, mas que parece que, né, teve um desempenho melhor do que o Yadon, e então já conseguiu dar uma controlada ali na nossa secundária. Nossa linha ofensiva, né? Retomamos com o Elton Jenkins, mas logo perdemos o Josh Myers, que tinha voltado também, machucou de novo, não sabemos quanto tempo ele vai ficar fora, né? E aí entrou o Lucas Patrick como center, foi muito bem também, praticamente não sentimos a falta do Josh Myers. Então, assim, os desfalques que a gente tem, né, que a gente tem tido nesses jogos são desfalques importantes, mas quem tem entrado tem dado conta, isso que é importante. E tem mantido a equipe ainda competitiva, uma equipe que briga pelo resultado até o final. Então isso é importante para uma equipe que quer chegar ao Super Bowl, né? Tem que ter elenco, tem que ter, né, conteúdo, tem que ser competitivo o tempo todo, com desfalques ou sem desfalques, e isso o Packers tem se mostrado, muito graças ao trabalho do nosso staff, né, do nosso head coach, dos nossos coordenadores, e tem deixado então a equipe num nível competitivo muito alto, né? Bom, galera, é isso aí. Agora pela frente nós temos no domingão, 2 horas da tarde, o Washington Football Team em Lambeau Field, o jogo da nossa estreia, da nossa jersey, né? Anos 50, né? Aquela belíssima jersey. Infelizmente não teremos esse jogo com transmissão da ESPN, vai ter que ser no famoso linkão da galera, né? Linkão da massa, ou também pelo Game Pass, se você também tiver essa possibilidade de acesso, né? E é um jogo também bem passivo de vitória. O Washington vem num mau momento, tá? Embora o grande destaque dessa equipe seja a defesa, né? Com Chase Young, que pressionava bastante os quarterbacks. Tiveram alguns lampejos no último jogo contra os Chiefs, né? No primeiro, segundo quarto principalmente, quando estavam até na frente do placar. Mas estão longe de ter aquele desempenho defensivo que tiveram, por exemplo, na temporada passada, né? Então não vem numa excelente fase, mas é uma defesa a se respeitar sim. Todo mundo que joga contra o Aaron Rodgers vai tentar pressioná-lo, é normal, né? E aí provavelmente a gente vai ter que usar mais ou menos a mesma tática, né, usada contra o Chicago Bears para se livrar dessas pressões, como passes rápidos, passes curtos, jogo, né, jogo terrestre bem estabelecido, né, para vencer esse jogo com tranquilidade. Eu acho que não é um jogo para a gente se atrapalhar, para ter muita dificuldade, mas a gente tem que estar atento um pouco sim, com a defesa de Washington, tá? O ataque, algumas peças também a serem bem observadas, como o Terry McLaurin, o Rick Seals-Jones, também um tight end que tem sido bastante acionado nas últimas partidas, né? O jogo terrestre com o Anthony Gibson, mas também é um jogador que tem enfrentado alguns problemas de lesões, não está mais no nível da temporada passada também. Então, temos alguns perigos que podem rondar, né, a nossa equipe, mas acho que dentro do que a gente pode, do que a gente está apresentando e deve apresentar nesse jogo, não devemos ter muita dificuldade para fazer um 6-1 legal, né, e aí depois se preparar para o Arizona Cardinals, que está invicto e vai ser um baita no jogo, num Thursday Night Football. Então, nada melhor do que chegar 6-1, né, com essa gordurinha, né, porque se eventualmente der alguma zebra aí contra o Arizona Cardinals, não será nenhuma tragédia. Tá certo, galera? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Continuemos cuidando bem do nosso filho Chicago Bears. E agora, virar a chavinha, mudar o foco. Washington pela frente no domingão
pra gente ir rumo ao 6-1. Valeu? Grande abraço a todos. Go Pack Go!